Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez para bater 110% da meta de uma clínica de estética. O cliente chegou com o seguinte desafio: quero dobrar o investimento, quero dobrar o faturamento vindo das campanhas em setembro em comparação a agosto. Então a gente tinha 30 dias ali para dobrar esse faturamento que vinha das campanhas. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês em detalhes quais foram as estratégias que eu apliquei e quais foram as métricas ali que eu levei em consideração antes mesmo de começar a atualizar ali as campanhas. Então, pessoal, tinha uma particularidade também nesse mês, que segundo o cliente, o mês de setembro normalmente não era um mês muito positivo para as clínicas de estéticas. Então ele já chegou com esse desafio ali. Mesmo assim, a gente dobrou ali o faturamento em comparação a agosto. Primeiro a gente foi para a parte dos dados, né? Quando a gente foi traçar ali como que a gente ia alcançar aquelas metas. Aquela meta ali em específico, que seria no caso mais do que dobrar. Então, eu fui lá e analisei ali o nosso histórico das campanhas do CRM, desempenho de todos os procedimentos que a gente estava trabalhando. A gente estava trabalhando ali inicialmente com 5 procedimentos ali, e acabei retirando um e ficamos só com 4 procedimentos, que eram os procedimentos que estavam vendendo. Aí eu fiz um mapeamento ali do seguinte: do custo por lead, do custo por oportunidade, do custo por venda. O que eu queria saber aqui também, além dos custos ali por cada etapa, eu queria saber também quantos leads a gente precisava para fazer uma venda, quantas oportunidades a gente precisava para fazer uma venda. Queria saber também o ticket médio e as taxas de conversões ali de cada etapa. Cada etapa que eu falo é de lead para oportunidade, de oportunidade para vendas. Isso comparado com a média de mercado. Não só com o histórico do cliente, mas com a média de mercado. E também ali eu queria saber qual que era o ROAS exato de cada procedimento. Então eu separei ali dos 5 procedimentos que a gente estava trabalhando. Quando eu fui analisar ali os procedimentos que a gente estava trabalhando, para mim identificar qual era o procedimento que estava trazendo ali um faturamento maior, eu consegui identificar ali que 38% era depilação, 23% era gordura localizada, criolipólise e mais um outro procedimento que eu não me recordo aqui o nome de cabeça, drenagem e lavien ali com 19%. Levando em consideração isso, o que a gente pegou e fez? Como a depilação tinha ali 38%, nada mais justo do que investir 38% da verba de mídia em depilação. E desta forma a gente foi distribuindo ali o restante da verba de mídia nos outros procedimentos. Obviamente, pessoal, isso aqui foi o nosso orçamento inicial no dia 1º de setembro. A gente startou desta forma. Durante as semanas eu fui realocando a verba, levando em consideração o custo por lead, as oportunidades geradas naquela semana ali e as vendas também geradas naquela semana, levando em consideração a curva de conversão. Tinha mais esse desafio. A curva de conversão desse cliente em geral era de em torno de 20 dias. Obviamente tem procedimentos que era mais curto, outros procedimentos que era mais longo. Como a gente não tinha mapeado de cada procedimento, a gente considerou o geral da clínica, que era em torno de 20 dias ali para a pessoa do lead chega até ele realizar ali a contratação do serviço. Ofertas. A gente focou ali nas ofertas validadas. Nossa maior parte da verba a gente focou nas ofertas validadas que a gente testou ali nos meses anteriores, mas a gente testou pelo menos mais uma oferta por cada procedimento. Então, cada procedimento desse aqui a gente testou uma oferta diferente para ver se a gente encontrava uma outra oferta campeã também. Mas era aquela forma: teste rápido, corte rápido, porque a gente precisava era vender e bater a média de faturamento. Então, como o depilação a gente estava trazendo ali mais vendas, né? A gente investiu mais nela. Uma coisa também, pessoal, que fez bastante diferença ali para a gente alcançar essa meta foi o monitoramento detalhado semanalmente. Não que a gente não faça esse monitoramento aqui semanalmente. Todo mundo que trabalha assim no ramo sabe que é bom fazer esse monitoramento semanalmente. Mas a gente fez de forma diferente. Como a gente tinha uma meta
específica para o mês de setembro, eu dividi aquela meta ali de faturamento por 4, porque cada semana a gente precisava ali bater o faturamento para chegar na meta. Dividi o faturamento por 4, dividi a quantidade de leads, dividi a quantidade de investimento, para mim acompanhando ali de forma semanal se a gente tinha batido a quantidade de leads, batido a quantidade de oportunidades e assim por diante. E identificar de forma rápida qual era o gargalo do porquê a gente não bateu a meta naquela semana em específica e já corrigir para a semana seguinte. Daria para a gente destrinchar isso aqui até diário. Mas é precisar de um feedback muito rápido do time de vendas, que eles não conseguiam ter esse feedback rapidamente ali, em questão que quando eu falo rapidamente é atualizar o lead ali de forma automática em tempo real para ver se aquele lead realmente é qualificado ou não. Então a gente não conseguia ter esse acompanhamento por conta disso, mas também dá para a gente trabalhar dessa forma. O monitoramento aqui foi rigoroso, né? Quantidade de leads, tudo que eu já tinha comentado anteriormente. Isso aqui, ó, identificar desvios em 7 dias é melhor do que descobrir no dia 30 o que deu errado. Então esse foi um grande diferencial também. E o resultado foi, batemos ali 110% da meta, então foi 10% acima do faturamento esperado ali na meta, investindo 23% a menos do que tinha sido planejado. Eficiência não é acidente, obviamente, e estratégia executada com precisão cirúrgica. Esses foram os principais pontos ali que eu vi que foi o diferencial. Agora, pessoal, vou falar de forma resumida para que gravem na mente ali o que foi essencial para a gente conseguir bater essa meta. A primeira foi mapear os dados, identificar ali os principais indicadores deixar de forma identificado e fácil para a gente encontrar e realizar a comparação. Identificar os procedimentos, esse é o segundo, identificar os procedimentos que mais venderam, que trouxeram resultado e focar naquilo que deu certo. Terceiro, as ofertas. A gente precisava ver se aquela oferta ainda estava em vigor, se ainda estava valendo e continuar aplicando ela ali para o próximo mês. Então a gente foi afunilando para alcançar no nosso principal alvo. Outra coisa, balizar o cliente. A gente precisou balizar bastante o cliente, porque como a gente deu aumentou bastante ali o investimento, obviamente quem trabalha com anúncio sabe, principalmente para negócios locais que tem um raio de anúncio ali pequeno. O que acontece? A gente aumenta o investimento, o custo por lead aumenta, o número de leads se mantém. Então eu fui aumentando ali de forma gradativa e acompanhando para ver aonde que eu poderia aumentar, que ia me trazer mais leads e mais leads qualificados. Consequentemente, balizar o cliente no grupo, porque o cliente, aumentamos o investimento e continua a mesma coisa. Aí a gente ia balizando, explicando para ele como é que funciona, explicando por que um criativo deu certo e por que o outro não deu certo, qual o formato de criativo a gente deveria produzir, qual era a comunicação do time de vendas ali, quando chegava o lead pedindo aquela oferta, também foi um grande desafio. O time de vendas já estava muito no automático, mas a gente chegava com uma oferta diferente do que eles estavam trabalhando, eles também teriam que ter uma abordagem diferente ali com os leads, reforçando a oferta. Então a gente fez esses pequenos não, né? Foram grandes ajustes ali para alinhar ali os anúncios com a comunicação. Consequentemente acabou dando certo. Agora sobre as plataformas. A gente identificou que a maior parte dos faturamentos estava vindo do Meta em comparação ao Google. Outro detalhe muito importante, pessoal, a importância do preenchimento no CRM. Quando eu acompanhava semanalmente, isso em agosto, quando eu acompanhava semanalmente o CRM estava me mostrando o contrário. Me mostrava semanalmente que o Google estava trazendo mais faturamento do que o Meta. Aí o que eu fazia? Eu tirava a verba do Meta e colocava no Google. Tirava a verba no Meta, colocava no Google. Tirava e colocava no Google. Por quê? O meu espelho ali dos resultados era o quê? Era o CRM. E no CRM estava me dizendo uma coisa. Na última semana do mês, o cliente me veio com o resultado correto. E me surpreendeu bastante. Por quê? A maior parte do faturamento de agosto veio do Meta Ads. Aí eu expliquei para ele, olha o quanto de oportunidades a gente perdeu
e ainda vai perder, porque a curva de conversão dele é de 20 dias, então o pessoal que vem em agosto, muitos deles vão fechar em setembro. E muitos deles que veio do Meta Ads, eu deixei de abordá-los porque eu tirei verba de lá e coloquei no Google. Então é algo que não se pode, não pode se repetir. Então isso aí, querendo ou não, foi bem importante. Aí como a gente identificou que o Meta Ads, a gente estava investindo, tinha o maior faturamento, a gente dividiu ali 60 a 40 Meta Ads. Tive dificuldade ali no início, nas primeiras semanas, era algo que eu já imaginava que a gente ia ter. Por quê? Como a gente estava trabalhando a gente trabalha ainda com campanhas de pesquisa no Google, o que acontece? Existe um teto de pessoas procurando e o tempo de aprendizado de umas campanhas de pesquisa no Google é mais lento do que no Meta Ads. Aí o que eu fiz? Quando eu coloquei mais verba, subiu o custo por lead e os leads sim continuaram andando de lado. Aí tive que identificar os problemas. Aí eu consegui identificar que o quê? No final de semana vinha poucos leads, e quando vinha leads vinha muito caro. Aí o que eu fiz? Eu retirei o final de semana, reduzi a verba de mídia e fui aumentando de forma gradativa. Outra campanha também que eu não consegui colocar em prática foi a campanha de Performance Max. Quem trabalha com anúncio, ele sabe o que é Performance Max. Vou passar de forma resumida. Basicamente é uma campanha que a gente coloca os nossos recursos ali de descrições, imagens e vídeo, e a própria inteligência do Google, ela distribui todos os posicionamentos de campanha que pertence ao Google, e ele vai otimizando para aquilo que vai dando resultado. Eu não consegui pôr essa campanha para rodar por falta de criativos, porque como a gente aumentou muito a verba de mídia, principalmente no Meta Ads, acho que a gente dobrou a verba de mídia. No Meta Ads, a gente precisou fazer muitos criativos pro Meta Ads, e a gente não conseguiu ter braço para fazer pro Google, porque o cliente não conseguia produzir para ambas as plataformas. Então por isso que eu não coloquei a Performance Max, mas agora em outubro a gente pretende rodar Performance Max. Então esse foi o principal desafio do Google. No Google a gente estava trabalhando com depilação e drenagem, que era o que estava dando certo. A gente tinha testado outros meses ali, outros procedimentos, mas o que vendeu de fato foram esses 2 procedimentos. E no Meta Ads ali, aqueles 4 procedimentos que a gente trabalhou. Desafio no Meta Ads, parecido com o do Google. A gente colocou mais verba, a gente impactou as mesmas pessoas e pagamos mais caro por isso. O que eu fiz? Sentei, analisei e vi o que dava pra gente testar. Eu fiz o seguinte teste. Primeiro eu fiz um público, né, de engajamento, pegando ali todas as pessoas que engajaram com o perfil do Instagram, tirando da nossa campanha que a gente chama de topo de funil, que é uma campanha que leva as pessoas para o perfil do Instagram, aquecê-las lá para depois a gente vir com o remarketing ali forte em cima delas. Eu peguei todas essas pessoas que engajaram, eu não me lembro quantos dias aqui, tentei anunciar para elas, não deu certo. Aí o que realmente deu certo? Quando eu fiz um lookalike. O que seria um lookalike? Público semelhante a essas pessoas que entraram no perfil. E o resultado foi muito, muito bom mesmo. Aí, pessoal, que a estrutura importa muito. Por quê? A estrutura das campanhas é muito importante. A estrutura da campanha é muito importante pelo simples motivo. É como se fosse uma engrenagem. Uma campanha vai ajudando a outra a performar muito bem. Eu tenho a minha campanha de topo, que é aquela campanha que leva pessoas para o perfil do Instagram. Coloquei mais verba nela também para mandar mais pessoas para o topo do funil para a gente chegar depois. E quando eu criei essa campanha de lookalike para públicos semelhantes, o que aconteceu? Ela performou muito bem logo na primeira semana e consequentemente ela impactou os resultados de outras campanhas também, de forma cascata, porque uma foi atrapalhando, uma foi ajudando a outra ali a fazer o que? Enviar inteligência ali para o próprio Meta Ads ali, e também o Meta Ads vê que a gente está investindo mais e vai priorizando nossas campanhas. E isso eu já vi acontecer também em outras contas que eu administro. Então, basicamente isso. Outros alertas que eu quero trazer para vocês aqui. É questão de políticas das duas plataformas. É algo que a gente tem que se atentar muito. Serviço de estética, as plataformas são muito rigorosas com esses tipos de procedimentos, porque existe muito golpista, existe muitas promessas fortes e, querendo ou não, dependendo do procedimento, são procedimentos bem delicados ali no corpo humano, então eles são bem rigorosos sobre isso aí. No Google Ads, nosso anúncio de depilação
foi barrado várias vezes por considerar o que? Promessas milagrosas, promessas mentirosas, promessas que não tem como a gente comprovar que são reais. Aí eu fiz diversas alterações ali nas descrições, diversas mesmo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter mapeado ali ter mapeado de forma certinha ali as políticas. Eu tenho mapeado aqui, já deixei para o copy usar aquilo ali em uma inteligência artificial para que as nossas copies não venha dentro com coisas que barra o anúncio do Google. Eu já falei sobre isso ali internamente aqui com a equipe, espero que isso não se repita. E já no Meta, depois que a gente ganha mais moral ali, moral entre aspas, com o Meta Ads, fica mais difícil eles barrarem. No início ali eles barram muita coisa, mas depois eles vão dando uma frouxada. Mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Promessas milagrosas, igualzinho o Google, usar muita palavra, você que é isso, aquilo, também não pode ali no Meta Ads. Se eu não me engano agora 60%, 70% da imagem aqui contém pele humana, não importa onde é a pele humana, o Meta Ads já identifica ali, identificar a parte do corpo humano, ele já também barra também. Então são essas coisas ali que normalmente eles barram. De restante ali eu não tenho problema nenhum. Até porque a gente não trabalha com promessas tão apelativas, a gente trabalha mais com ofertas ali de primeira compra, ofertas para conhecer a autoridade da doutora, a autoridade da especialista, a autoridade da clínica, e a gente leva ali, a gente promete apenas o que a clínica consegue entregar, que é um resultado muito bom, então isso acaba ajudando bastante. Então eu vou ficando por aqui, pessoal, espero que eu tenha agregado ali algum valor ali para vocês. Se vocês realmente gostaram do vídeo, dá uma curtida, curte aqui o vídeo e se inscreve no canal, que eu vou trazendo mais vídeos ali como esses aqui para o nosso canal. Fechou?